Gilmara? Olá, pessoal, boa noite. Oi, Gilmara, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Joia. Bom, eu vou começar com uma introdução aqui, para a gente não se atrasar muito com a apresentação. A gente aguardou uns 5 minutinhos para o pessoal terminar de entrar aqui na sala. A gente tem bastante inscrição Tá ok. e é isso. Bom, pessoal, boa noite a todos. Como eu já iniciei, meu nome é Esdras, faço parte do NAQUA, sou vice-coordenador do Núcleo de Estudos, aqui da Universidade Federal de Lavras. Para a gente, como sempre, é um prazer muito grande receber vocês a esse ciclo de palestras que a gente faz, rotineiros, né? A gente tem sempre um encontro com diversos temas do setor de agricultura, para justamente impulsionar não só a universidade como a curiosidade, né, sobre esse nosso setor que às vezes carece de divulgação. Agora está melhorando bastante, que a gente já tem páginas bem conhecidas da Doutora dos Peixes, entre outras. Então o pessoal está se mobilizando, está mudando bastante o cenário, né? Está bem legal isso. E o nosso intuito é esse, oferecer para todos vocês conhecimento, né? A gente usar desse espaço, nesse período tão conturbado, para a gente poder discutir sobre o nosso setor, que é maravilhoso. Bom, vou fazer uma breve introdução, se me permite. O nosso encontro de hoje é a produção de peixe da Academia até o Mercado de Trabalho, conhecendo a trajetória profissional dentro da área da produção de peixes, desde a escolha do curso de graduação, pós-graduação, até a atuação no mercado de trabalho. E como surgiu o projeto Doutora dos Peixes. Então, com a gente aqui, a doutora Gilmara Junqueira Machado, que foi minha professora de Fisiologia na Universidade Federal de Lavras. Faz um tempinho, você lembra, Gilmara? Lembro. 2016, 2. Claro. A Gilmara é diretora da empresa Centerfish, Pesquisa e Consultoria Ambiental, criadora do projeto de divulgação científica através das redes sociais Doutora dos Peixes, pós-doutoranda no Laboratório de Ecologia de Peixes da Universidade Federal de Lavras. Possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Lavras, mestrado e doutorado em Ciência Animal e pós-doutorado em Biotecnologia e Fisiologia Animal. Atuou no setor de meio ambiente da usina hidrelétrica Funil durante 5 anos. Tem experiência na área de produção animal, atuando principalmente nos seguintes temas: biotecnologia da reprodução de peixes nativos de água doce, criopreservação de gametas, indução hormonal de reprodução, conservação da ictiofauna, gestão dos programas e projetos sociais e ambiental e empreendimento hidrelétrico, monitoramento de sistema de transposição para peixes, sistema de gestão ambiental, educação ambiental, auditoria, perícia e licenciamento ambiental. É currículo maravilhoso. Um pouquinho de tudo aí, né? Um pouquinho de tudo aqui. Bom, pessoal, deixo aberto. Boa noite, Gilmara. Já vou me adiantar. As perguntas serão feitas no final da palestra, tá? A gente garante que você não seja interrompida. E, pessoal, pode usar o chat, pode levantar a mão, tá? No final, se quiser abrir o microfone também, vai ser muito bem-vindo. E, se puderem, por favor, permaneçam com as câmeras desligadas, exceto a Gilmara, né, Gilmara? E vai ter uma lista de presença também que vai ser entregue no final da palestra, tá? Então, vocês preencham ela, por favor, para gerar o certificado, tá bom? As perguntas no final. Tá bom, Wagner? Bom, Gilmara, sinta-se à vontade. Muito obrigado pela presença. A palavra é toda sua. Tá ok. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite dos integrantes aí do NAQUA, né? Dizer que o bom filho a casa torna, né? Eu também fiz parte do NAQUA quando eu estive no mestrado, no doutorado, eu fiz parte desse grupo de estudos. E eu fico muito feliz de saber que as coisas estão caminhando e estão acontecendo aí. Isso é muito importante, né? Que as pessoas estão se interessando, estão se juntando por um bem comum, né? Que é a divulgação, a troca de experiência entre os profissionais. Eu posso dizer que vocês são profissionais dentro da área de produção de peixes de uma forma geral, né? Eu fiz uma apresentação, aí eu queria compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Eu te falo aqui assim que tiver disponível pra gente, viu, Gilmara? Tá.
Deixa eu ver se vai compartilhar. Tá compartilhando aí? Vocês estão Certinho, conseguindo compartilhou ver? aqui. Agora, isso, agora voltou. Isso, é nessa janela. Isso. Certinho. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí, né? Aqui para mim tá ok, eu acredito que para a maioria também O pessoal tá tá ok. ok. E aí eu não consigo ver vocês, eu Pode, consigo ver só, pode se manifestar no chat. A só a Isabela disse que tá legal. Tá, Tá beleza. exibindo, tá ok. E aí, qualquer coisa, Fabrícia vocês também. me chamam, que aí eu paro, eu volto, e se a internet der algum problema, tá? Não, pode deixar que a gente te fala, viu? Então, pessoal, a proposta de hoje foi apresentar um pouquinho da experiência, da minha experiência ao longo de toda a minha trajetória, né, acadêmica, até chegar no mercado de trabalho, né? Apresentar um pouquinho de tudo que eu fiz, né? Não é uma apresentação do meu currículo aqui, não é mas é para a gente trocar experiências, né? A gente sempre passa por situações que às vezes a gente não consegue lidar, não consegue resolver, mas eu acho que essa troca de experiência é muito importante porque a gente acaba vendo como as outras pessoas fazem e aí a gente consegue se inspirar, né, de uma certa forma. Eu tive as minhas inspirações ao longo de toda a minha trajetória e acredito que todos vocês aí, muitos de vocês já têm as suas inspirações, né? Mas é mais para contar um pouquinho de como foi essa trajetória, quais foram as dúvidas, quais foram os percalços que eu tive ao longo desse período. E a produção de peixe, numa forma geral, assim, em termos de área, né? Não especificamente, não vou entrar muito em detalhes em termos de produção, mas de uma forma geral relacionada ao mercado de trabalho, à preparação do profissional para o mercado de trabalho, tá? Então, meu nome é Gilmara Junqueira Machado, né? Como o Esdras já me apresentou, né? Fui professora de algum de vocês aí, e fico muito satisfeita com relação a isso, e isso me traz uma satisfação muito, muito grande, né? Bem, então, quando a gente decide, né, ou a gente ainda tem dúvidas do que fazer, a gente acaba encontrando numa situação onde que a gente não sabe, né, qual rumo tomar, né? Ou a gente dentro de uma situação normal, né, de uma vida acadêmica, terminou o ensino médio, tem que entrar na faculdade, né? Então, isso aí é um pensamento dentro da educação, que eu acho que é um pensamento antigo. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm que prezar pela formação pessoal, né, como pessoa, né, e aí sim tomar uma decisão, porque realmente quando a gente acaba de sair do ensino médio, a gente tem muitas ideias, muitas dúvidas, né, às vezes até mais dúvidas do que ideias. Algumas pessoas já estão decididas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Outras não têm decisão nenhuma. Eu quero viver aquela frase que a gente sempre escuta, né? Eu quero viver da minha arte, né? Ir para a praia e viver da minha arte, né? Eu acho que é um anseio aí de muitas pessoas também. Mas eu acho que a gente tem que se aprimorar e se evoluir como pessoa, né? Eu acho a gente as pessoas quando saem do ensino médio muito jovens em termos de formação profissional, mas isso também tem mudado, né? E ainda mais recentemente essa mudança com relação a essa forma de trabalhar, né, e de estudar hoje, que está sendo por motivos que não está no nosso controle, né? Que está sendo tudo online, tudo digital, mas de certa forma está abrindo caminhos para a gente conhecer ainda mais, né, do mercado de trabalho, das profissões como um todo, né? Então, o seu curso de graduação, por que eu coloquei o seu curso de graduação? Porque isso que eu vou falar aqui para vocês se aplica a todos os cursos de graduação. A zootecnia, a veterinária, a engenharia de pesca, a
aquicultura, né, de uma forma geral. O meu foi a biologia, né? Então, assim, a gente escolhe, né, um curso de graduação, né? Ou então, às vezes, vai até na onda, né? Ah, eu vou fazer isso aqui, porque depois lá na frente eu vejo o que, que eu faço. Mas toma uma decisão, né? A decisão está tomada. Então, você escolhe um curso de graduação. Esse curso de graduação tem duração variável, né? Em torno de 4 anos, 4 anos e meio, 5, dependendo, né? O meu foi Ciências Biológicas Bacharelado na Unilavras. A primeira turma de Ciências Biológicas bacharelado na Unilavras. Já havia uma turma de licenciatura, mas foi a primeira turma de bacharelado e foi a que eu escolhi, porque eu gostava de laboratório, né? Eu gostava de fazer aula prática, na verdade, eu gostava de bicho, eu queria mexer com bicho, seja qual for, né? Então, eu escolhi esse curso. Mas antes disso, eu fiz 1 ano de medicina veterinária na PUC, em Poços de Caldas. Mas acabei trocando por questões pessoais, acabei migrando para ciências biológicas. E foi depois, com o tempo, eu cheguei numa conclusão que foi a melhor coisa que eu fiz. Que eu não queria veterinária, eu queria biologia. Entendeu? Eu não queria pegar os animais e ver os animais doentes, sofrendo. Enfim, sei que é uma visão muito geral da veterinária, a veterinária não é isso. Mas quando eu entrei na biologia, eu descobri muita coisa que eu não conhecia. E isso me fez enxergar, me fez abrir meus horizontes, me fez mudar, né, de opinião. Então, o curso de graduação que a gente escolhe, ele serve para isso. Ele serve para a gente descobrir, para a gente mudar conceitos, formar conceitos, adquirir conhecimento, e aí a gente começa a criar um perfil profissional, de certa forma, né? Já dentro da academia. E aí a gente chega em atividades que eu acho extremamente importantes quando a gente está cursando um curso, quando a gente está em um curso de graduação, que são os estágios, as atividades acadêmicas, as atividades extracurriculares, participação em aulas práticas e atividades práticas, qualquer uma dessas linhas, né, projetos de extensão, né? E logo que eu comecei o meu curso, eu já queria fazer as coisas, né? Eu queria pôr a mão na massa. E eu já ingressei num estágio, né? Como a UFLA ainda não tinha o curso de ciências biológicas, eu tinha uma professora que me dava aula na Unilavras, que foi aluna de doutorado de uma outra professora na UFLA, na zoologia. E através dela, eu fui atrás dessa professora da UFLA e consegui um estágio no laboratório de zoologia e também no Museu de História Natural da UFLA. Então, isso foi muito bom para o meu crescimento. Então, além de estudar, né, de estar ali nas atividades acadêmicas, eu já estava fazendo estágio voluntário. Fiz também monitoria, fiz também iniciação científica e outra coisa que abriu muito a minha cabeça, me fez conhecer muito sobre as diferentes áreas dentro da biologia, foi os eventos científicos, Semana da Biologia, participei de tudo quanto é evento dentro da área da biologia que eu pude participar, eu participei. Participei de eventos na UFLA, de seminários sobre animais exóticos, e isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu comecei a enxergar caminhos, né? Até então, eu não tem nada aqui de peixe no meio dessa história. Não tinha nada. E eu comecei a ver caminhos, né? Eu fui em eventos de mamíferos, fui em eventos de espécies exóticas, fui em eventos de licenciamento ambiental, de biologia de uma forma geral, de a parte de saúde, de imunologia. O que eu pude participar, eu participei, tá? Porque hoje eu vejo que isso me ajudou muito, igual eu falei para vocês. Isso vai abrindo a sua mente, vai fazendo com que você conheça os seus caminhos, né, dentro do curso que você escolheu, claro, porque zootecnia tem
vários caminhos. Veterinária também tem vários caminhos, não é uma coisa só. Até mesmo a engenharia de pesca tem outros caminhos, a aquicultura tem vários caminhos também. Não necessariamente é só peixe, né? Então, participar dessas atividades é muito importante, foi muito importante para o meu crescimento. Com isso aí, a gente já vai direcionando o que a gente quer. E eu coloquei essa figurinha aqui falando por que estagiar, né? Desse site da Anubis, porque é muito importante. O estágio, ele vai te dar vários bônus, vamos dizer assim, né? Ele vai, igual fala aqui, vai, assim que você concluir a sua graduação, você pode já estar empregado, né? Você vai adquirir experiências, você vai aprofundar naquela área de interesse, né? Você pode fazer estágios em várias áreas, né? Mas você pode escolher uma área já direcionada e já seguir aquela ali. Não, essa aqui que eu gostei, essa aqui que eu tenho afinidade, eu gosto da aula desse professor, vai atrás do professor como eu fiz, né? Fui atrás da professora porque eu gostava de bicho, eu queria o caminho que eu vi foi a zoologia, fui atrás da professora para eu fazer estágio na zoologia, né? Hoje não necessariamente trabalho com zoologia, mas um ramo, né, da zoologia, o que aí a gente vai afunilando, né? Então você aprofunda nessa área de conhecimento, você enriquece o seu currículo, você obtém mais confiança, né, na hora de aplicar o seu conhecimento que você está adquirindo ali na sua disciplina, na sua graduação, né, de uma forma geral. Alguns estágios, né, a gente tem o benefício de bolsa, né, os estágios que eu fiz na graduação, eu não tive bolsa, e também você faz o network, né, que a gente chama, você faz contatos, né, você conhece pessoas, faz contatos, e aí você abre ainda mais os seus caminhos, né? Te dá mais opções de caminhos, né? E falando em estágio, o meu estágio na graduação não foi na área de peixes. Eu fiz estágio no zoológico em Belo Horizonte, né? Eu queria mexer com bicho, então eu escolhi esse estágio e fiquei 3 meses no zoológico em BH, fazendo estágio lá, né? Participando de várias atividades, especificamente na área de mamíferos, né? Mas a gente dava pitaco e passeava pelas outras áreas também. E foi muito bom para mim, né? Fazer estágio, começar o estágio logo cedo, né? Me fez fazer esse contato com essa professora da UFLA, entendeu? Que logo depois surgiu uma oportunidade também de trabalho, né? Que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui tá os principais pontos que eu acho importante com relação ao estágio. E esse aqui foi o tema da minha monografia, nada de peixe, né? Ainda não tem nada de peixe aí. Mas antes de fazer essa monografia, né? A minha monografia foi uma caracterização de uma área, né? A Unilavras tem uma área de estudo que é uma fazenda, né? Logo depois do Parque do Poço Bonito, é uma fazenda onde os alunos de biologia começaram a fazer seus trabalhos lá. Um fez levantamento de fauna, o outro fez levantamento de inseto, o outro levantamento florístico, o outro fez de fungos, e ninguém tinha feito uma caracterização geral da área, né? Questões relacionadas a clima, tipo de solo, qual que era o relevo, qual que era a caracterização de uma forma, né? A vegetação, como que eram as matas, estava inserido em qual fisionomia, é cerrado, é Mata Atlântica, é uma transição. Então, o que eu fiz? Eu peguei informações, os meus colegas cederam para mim dos seus trabalhos algumas informações e eu acabei compilando isso num trabalho de caracterização de meio físico, que foi a minha monografia. Só que antes disso, dentro das atividades de laboratório ao longo do curso, eu tive um trabalho com peixes. E a gente ia fazer cariótipo de peixe.
A gente foi num pesque pague perto de Lavras, pegamos 2 tilápia lá e coletamos as células dos rins para fazer o cariótipo de peixe. Mas acabou que a técnica não deu certo, né, dentro do laboratório, por questões de logística mesmo, de técnica, É porque realmente a gente não sabia, não sabia, não dominava a técnica e acabou que não deu certo e eu tive que partir para outra coisa. Então, tá aí um empecilho. Quando você começa a fazer uma coisa e aí você tem que fazer outra, uma coisa não dá certo, e aí vem um pouco de frustração, né? Isso é super normal, isso acontece, né? Às vezes a pessoa troca de orientador porque não se dá bem com o orientador, não se dá bem com o trabalho, igual eu falei, tem dificuldades com a técnica de laboratório, tem dificuldades com o projeto em si, eu não consigo, eu não gostei desse projeto, entendeu? Então, todas essas questões, essas dúvidas, também passaram pela minha cabeça durante esse tempo, né? E ainda mais porque a gente era um curso novo, a gente sempre estava trocando de professor, semestre seguinte a gente nem sabia quem ia dar aula para gente. Então, assim, a gente passou por muitas inseguranças também. Mas foi muito bom, porque fez a gente crescer, fez a gente caminhar juntos. Meus colegas também eram super dedicados, sempre procurando o melhor para a turma, né? E acabou que formaram-se uma de alunos bem dedicada e assim, então a maioria estão atuando na área até hoje, tá? E aí, logo depois que eu formei, foi que realmente eu mergulhei no mundo dos peixes, né? Foi quando essa professora a qual eu fiz estágio com ela lá, a UFLA, surgiu uma oportunidade de um trabalho de campo, uma consultoria, e ela me chamou, né? Você pode ir para campo, fazer as coletas, e depois a gente vem para o laboratório, eu te ajudo a triar os peixes, né? Basicamente é ir no rio, coletar os peixes e trazer para o laboratório e fazer a identificação para a gente saber quais espécies eram aquelas. E aí, por esse contato, né? Por essa experiência que eu tive através de um estágio, eu fui convidada a fazer um trabalho, né? Uma consultoria ambiental. Foi a minha primeira consultoria ambiental. Então, eu fui para o campo, fiquei uns 15 dias no campo, fiz as coletas, fiz o meu trabalho, fui para o laboratório, fiz toda a parte, entreguei o relatório e deu super certo, né? Então, daí já surgiu uma oportunidade de trabalho. E aí, depois também desse trabalho, surgiu uma outra oportunidade, né? Eu tinha uma amiga que estava trabalhando em uma empresa de consultoria e me chamou para fazer parte de um trabalho de consultoria também, já aqui em Lavras mesmo, né, na usina do funil. Né? O sistema de transposição de peixe lá estava começando, né, estava bem no início e eles estavam precisando de gente para trabalhar. E eu fui trabalhar lá, fiquei lá mais ou menos 6 meses, né? Fiquei trabalhando lá e depois eu fiz um outro trabalho por essa mesma empresa em outra região, no Rio Paraupeba. E aí eu entrei, foi quando realmente, igual eu falei para vocês, eu mergulhei no mundo dos peixes. Aí no caso não era uma área de produção, era a área ambiental, mas está dentro do mundo dos peixes, né? E aí, com essas consultorias, a gente vai cada vez mais aumentando o nosso leque de contatos, né? E através da dona dessa empresa de consultoria, essa segunda empresa, a Bios, foi que eu tive contato com o professor da UFLA, com o outro professor da UFLA, que foi o professor Luiz Murgas, né? A dona dessa empresa de consultoria, a Márcia, né, que é a dona da Bios, trabalhou com o Murgas há alguns anos atrás, né? Na CEMIG, né? Que a CEMIG tem as pisciculturas onde ela fazia a criação de peixe, né?
para liberar nos rios, fazer repovoamento, e o Murgas trabalhou com ela. E ela falou, e eu falei, um dia eu comentei com ela que eu queria fazer mestrado. E ela falou assim: procura o professor Murgas, ele é meu amigo, eu vou falar com ele para ele te receber. Eu falei: tá bom, então eu vou lá. Bem caruda mesmo. E tem que ser assim, viu, gente? Não tem que ficar com medo, não. E aí eu fui conhecer o Murgas pessoalmente, fui conversar com ele e cheguei lá sem experiência nenhuma. Eu não tinha nada no currículo, não tinha nada, nunca tinha somente feito esses trabalhos, 6 meses de trabalho com peixes nessas consultorias ambientais. E o Murgas me recebeu muito bem, né? Para minha felicidade, me recebeu muito bem, me abriu as portas e falou assim: se você realmente estiver disposta, meu laboratório está aberto, né? Inclusive, semana que vem a gente já está indo lá em Tutinga, na piscicultura, e vamos fazer uma coleta lá. Você pode ir? Eu falei: posso ir. E fui. E fui sem perspectiva de ficar. O mestrado, o qual eu entrei, que foi o mestrado na veterinária, era um mestrado novo, e abria, acho que ia abrir a primeira seleção, né, no semestre seguinte. Mas ele falou assim: não, vamos ficar aqui, você vai ajudar o pessoal aqui no laboratório. E você precisa, ele falou assim, você precisa de trabalhos, você precisa publicar trabalhos e você vai ficar aqui trabalhando e você estuda para a prova e faz o mestrado, né? Faz a prova, né? Faz o mestrado não, faz a prova. E aí então chega o mestrado, né? Vem a prova do mestrado, né? O que eu vou fazer, né? Nesse caso, eu não pesquisei outras instituições. Eu já fui direto no professor Murgas, ele me abriu a porta e eu já, de cara, já aceitei. Não busquei outras universidades, outros programas de mestrado. E já entrei já entrei nesse desafio de cara, né? E aí chegou a prova de mestrado. A linha de pesquisa do mestrado da veterinária era na área de reprodução, né? E eu fiz a primeira prova para entrar e não, eu era a primeira bióloga a fazer mestrado na veterinária. Então, no dia da prova só tinha veterinário lá, no dia da entrevista também. Eu lembro até a cara dos professores quando eu fiz a entrevista. Mas você é bióloga? Sim, sou bióloga. E assim, de cabeça erguida, sabe? Sem me diminuir em momento nenhum, né? Porque a gente está ali para aprender. Eu penso assim. E aí eu fiz a primeira prova, não passei, né? Não passei na prova e por causa da prova de inglês, né? A prova de conhecimentos eu até fui muito bem, mas não fui bem na prova de inglês. E aí o Murgas me propôs de continuar, né, fazendo as atividades no laboratório, e eu fiz algumas disciplinas como aluna especial, né, aquelas disciplinas isoladas, fiz 2 disciplinas. E aí já comecei a interagir com o pessoal da veterinária, já comecei a interagir com o pessoal do laboratório, já comecei a interagir com o pessoal da zootecnia também, né, com o pessoal que já trabalhava com peixe. E aí eu realmente entrei nessa área de peixe de uma forma entrei de cabeça mesmo e busquei. E corri atrás de coisas que eu não sabia fazer. Eu não sabia fazer análise de sêmen, eu não sabia preparar a solução direito, eu não sabia fazer nada, 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 nada. Eu não sabia como é que fazia a reprodução em cativeiro, não sabia nada. Mas eu corri atrás. Eu corri atrás, eu fiz contatos, né? Eu, ampliei meu network, né? E com quem eu poderia, com quem podia conversar, professores, alunos, eu estava conversando, eu estava perguntando, eu queria saber, eu corria atrás, né? E isso é muito bom porque a gente começa a se fazer conhecido, né?
E, por fim, depois de um tempo, o pessoal da veterinária, todo mundo já me conhecia, né? Então, isso foi bem bacana. E aí, como eu disse para vocês, o curso de mestrado que eu fiz foi em ciências veterinárias, mas a gente tem aí, ó, 50 universidades que têm cursos dentro da área de recursos pesqueiros, tá? E mais de 63 programas de mestrado. Então, tem um leque enorme dentro da produção de peixes para vocês se aventurarem. Então, a gente tem aí um número muito grande de instituições e de cursos de mestrado para vocês escolherem, né? Então, pesquisem, busquem esses cursos, ver quais são as áreas que esses cursos, né, estão oferecendo, porque dentro da produção a gente tem as grandes áreas, né? A gente tem melhoramento genético, a gente tem a parte de reprodução, a gente tem a parte de nutrição, a gente tem a parte de sanidade, a gente tem a parte de beneficiamento de pescado. Então, estou falando só as grandes áreas. Tem a parte de comércio, que já entra um pouco mais na área administrativa e de economia, mas também está dentro da área de produção, entendeu? Então, é muito bom você conhecer pessoas, fazer contatos para visão, para você não ficar focado apenas em uma instituição. A UFLA oferece uma gama de cursos muito grande, né? E aí, muita gente não gosta, né, de fazer mestrado, doutorado, tudo com um professor só ou dentro de uma área específica. Tem gente que gosta de diversificar, mas tem gente que gosta de ser ainda mais específico. Isso vai de cada um, é a sua escolha, tá? Agora, caminhos, a gente está vendo aqui que tem bastante, né? E a minha área de atuação dentro do mestrado foi fisiologia da reprodução de peixes de água doce, tá? O que foi o meu mestrado, né? O que eu fiz dentro do meu mestrado, né? Logo depois que eu entrei, não, então eu demorei mais uns 6 meses para entrar, né? Igual eu falei para vocês, eu não passei na primeira prova, mas passei na segunda prova, né? E o engraçado é que na entrevista da primeira prova, eu falei para os professores, eu falei assim, se eu não passar agora, vocês podem ter certeza que vocês vão me ver aqui no próximo semestre, porque eu quero entrar. E aí eu entrei e, como eu disse para vocês, eu corri atrás, né? Eu participei de projetos de pesquisas, as aulas práticas, as aulas teóricas, atividades de laboratório, atividades de campo, eventos científicos, aqui de novo os eventos, né? E publicações, que é muito importante, porque faz com que o seu currículo fique melhor, né? E também te dá uma experiência, né? E aí, assim, como eu comecei a ter contato, né, com várias pessoas dentro da área de peixe, especificamente aí na UFLA, tanto da zootecnia quanto da veterinária, qualquer projeto que tinha, eu estava participando, né? Eu queria participar, ou eu ajudava a gente aprendia coleta de sangue e ensinava para todo mundo, dividia com todo mundo. Eu ia ter um projeto de algum dos alunos, ia todo mundo, fazia um mutirão para poder ajudar, fazer as coletas, fazer as análises. Surgiu um evento científico, uma SBZ ou um congresso de ictiologia. Vamos sentar, vamos ver os dados que a gente tem, vamos escrever os projetos, vamos escrever os resumos, vamos ver quem vai o nome de quem, né? Mas o meu mestrado foi muito rápido. Como o programa de pós-graduação na veterinária era novo, eles queriam que a gente terminasse o quanto antes. Então, eu terminei meu mestrado com 1 ano e meio, né? E ele foi bem rápido, né? Teve algumas alunas que terminaram com 1 ano. Mas para mim não prejudicou, porque como eu fiz aquelas 2 disciplinas lá atrás, como aluno especial, eu, eu já tinha eu já tinha 2 disciplinas, então, com relação a essa questão de créditos, eu já saí um pouquinho na frente, então não me prejudicou, né? E
E foi muito bom. O mestrado realmente é muito rápido, né? E às vezes a pessoa que está no mestrado fica toda perdida, e aí passa por mudança de projeto, mudança de orientador, o projeto não dá certo, a metodologia que escolheu não dá certo. Todos esses entraves acabam acontecendo. Mas a gente tem que ter calma, tem que saber conversar com o orientador, tem que saber conversar com o colega, porque às vezes o colega está do seu lado ali assistindo uma aula junto com você, vai te ajudar a resolver um problema que você está quebrando a cabeça ó, já há um tempão, entendeu? Então, isso é muito bom, né? Ter colegas ali, ter contatos é interessante. E o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre indução hormonal em Corimba, Prostilodes lineatus, usando um hormônio, uma gonadotrofina coriônica equina, né? A gente testou esse hormônio diferente para induzir a reprodução. E aí termina o mestrado e a gente chega, se depara com uma situação que talvez a gente fique ainda mais em dúvida, né? Você já tem uma formação, você já tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa especialidade, né? Você já é uma pessoa com conhecimento avançado em certo tema, e aí você fica, às vezes, sem saber o que fazer, né? Você não sabe se vai para o mercado de trabalho, se vai num doutorado, se faz um concurso, e fica ali meio perdido, né? Sem saber o que fazer. Eu queria fazer o doutorado, eu queria emendar o doutorado, mas não tinha seleção logo depois que eu terminei. Então, eu fiquei 6 meses ali sem fazer atividades, né, acadêmicas em termos de mestrado, doutorado, mas eu estava ainda com, com algumas atividades de consultoria, né? Mas aí, depois de 6 meses, surgiu a oportunidade do mestrado. E aí vieram aquelas mesmas dúvidas lá do né? Teve a oportunidade de fazer o doutorado, né? Quer dizer, e aí vieram aquelas mesmas dúvidas. Prova, vai ter bolsa, não vai ter bolsa, vai ter vaga, não vai ter vaga. E da mesma forma que eu fiz no mestrado, eu não pesquisei outros lugares, né? Para mim estava de certa forma cômodo ficar em Lavras. E como tinha o doutorado na zootecnia e já tinha o Murgas me incentivando, outros professores também, eu decidi por esperar os 6 meses e fazer o doutorado na zootecnia, né? Lembrando que, da mesma forma, né, igual eu falei lá atrás, a gente tem 50 universidades com cursos na área de recursos pesqueiros e que tem 36 programas de doutorado. Então, vale a pena pesquisar, vale a pena conhecer outros programas. Hoje, eu super recomendo a pessoa conhecer outros programas, conhecer outras universidades, outros núcleos de estudos, outros laboratórios. Nunca o que eu fiz foi errado ou me prejudicou, de nenhuma forma. Mas hoje, se você me perguntar o que eu recomendo você conhecer outros grupos de estudo, né? Porque isso vai enriquecer ainda mais você como pessoa e você como profissional, tá? E vem aquela questão, né? O doutorado já é uma coisa mais pesada, né? A gente já está carregando uma carga, uma bagagem ali muito maior. E a gente quer mais, né? A gente quer subir, a gente quer alcançar. Então, eu participei de mais projetos de pesquisas, de mais aulas, de mais atividades de laboratório, de mais atividades de campo, de mais eventos e mais publicações. Então, é sempre mais, tá? Só que o doutorado tem uma vantagem. O doutorado você tem 4 anos. E eu fiquei os 4 anos no doutorado, né?
E hoje em dia você tem doutorado sanduíche, você tem oportunidades assim gigantescas, né, em termos de bolsas para estudar fora, para fazer parte do doutorado fora, né, participar de projetos de pesquisa fora do país, isso é extremamente importante. Eu acho que é extremamente enriquecedor fazer uma coisa, fazer esse tipo de atividade. E no meu doutorado eu tive a oportunidade de ficar 2 meses na Argentina. Nós fizemos um projeto de cooperação com eles lá. E eu fiquei 2 meses na Argentina e foi excelente. Já foi assim, muito proveitoso, né? A gente ralou bastante, mas foi extremamente enriquecedor, né? Então, buscar por essas oportunidades, e hoje a gente tem bastante, é muito bom, porque vai te fazer ainda mais pronto, né, para as atividades de profissionais. E aí, com mestrado, doutorado, né, graduação, mestrado, doutorado, como que está os seus contatos, a sua rede de contatos? Ela já está enorme, né? Você já conheceu várias pessoas, você já trabalhou com várias pessoas, você já foi em vários laboratórios, até mesmo para resolver um problema, para pedir uma coisa emprestada, um tubo de ensaio, uma pipeta emprestada, um material. Ah, vai lá conversa com o professor para fazer uma análise estatística, né? A gente sempre precisa de ajuda de alguém. Então, a sua rede de contatos nesse momento, ela está enorme e ela pode te levar para onde você quiser, entendeu? Então, e aí essas redes de contato sua tem várias áreas que você pode seguir e você pode deparar com uma oportunidade de trabalho, né, no meio desse caminho, né? Aqui são alguns trabalhos que foram feitos ao longo do doutorado, né? Que foi um trabalho de um colega, né? Nós fizemos juntos, e um trabalho de desenvolvimento embrionário que a gente fez junto com o pessoal da Argentina, né? E esse aqui foi o artigo da minha tese, né? Que eu fiz desempenho reprodutivo de espécies nativas e resfriamento de embrião, que foi o tema da minha tese, né? E aí, igual eu falei para vocês, a sua rede de contato está enorme e aí simplesmente você depara com uma proposta de trabalho. Foi o que aconteceu comigo. Eu ainda não tinha terminado o doutorado e eu recebi uma proposta de trabalho. Eu já tinha terminado as minhas disciplinas, eu já estava com minha tese já encaminhada, com minhas atividades práticas, né, de laboratório já feitas. E aí eu me deparei com uma oportunidade de trabalho. Por quê? Porque eu tinha contatos, né, de lugares onde eu já tinha trabalhado, e aí eu fui chamada para trabalhar na usina do funil. Lá onde eu trabalhei, bem no comecinho, logo depois da minha graduação. Por quê? Porque eu fiz contatos, né? Porque eu tinha pessoas, contatos, que estavam trabalhando lá na usina e surgiu essa oportunidade e me chamaram. E aí eu conversei com o Murgas, a gente acordo, faltava um ano para eu terminar meu doutorado, e ele concordou, me liberando para eu trabalhar como consultora, né? Aí mais um trabalho de consultoria, trabalhar como consultora lá na usina. E aí eu me deparei com outro desafio, que foi as atribuições do cargo. E aí tinha lá, né, o que eu ia fazer lá na usina. Eu ia trabalhar com programa de reativação econômica, plano de subsistência, relocação urbana, educação ambiental, conservação da ictiofauna, comunicação social, turismo, monitoramento liminológico, sismológico, recuperação de nascentes, recuperação de áreas degradadas, monitoramento sedimentológico, gestão ambiental, auditoria, licenciamento ambiental. E aí? O que fazer, né? É um desafio? Era um desafio enorme, né? E aí
se você olhar aqui, relacionado ao conhecimento que eu tinha, eu tenho aqui 2 ou 3 áreas específicas que eu me sentia tranquila, né? Me sentia segura nas decisões. E as outras coisas? O que fazer, né? E eu aceitei o desafio. Aceitei e fiquei lá na usina por 5 anos. Eu comecei como consultora, depois eu passei para analista e depois eu fui gerente ambiental da usina como um todo. Então, além de assessorar, né, toda essa parte desses programas, depois de um tempo eu comecei a gerir tudo isso, né? Então, eu tinha uma equipe. Antes eu fazia parte eu era parte da equipe. Eu era uma das funcionárias da equipe. Passou os anos, eu passei a ser a chefe da equipe, né? Então, cada dia um desafio, né? Cada proposta aí de trabalho, cada trabalho que a gente não se sente confortável para fazer, eu sentia como um desafio, né? E eu encarei esse desafio, né? E a gente chega naquela questão, né? Se a vida te der um limão, né? Tem muitas respostas para completar essa frase aí, né? Muitos fazem limonada, tem gente que faz caipirinha, tem gente que bebe com tequila, né? Mas a gente está sempre melhorando. E foi o que eu fiz. A vida me ofereceu um desafio e eu enfrentei. E eu fiz há 5 anos, né? Mas, no tempo que eu estava lá, como eu tinha mais conhecimento e mais habilidade para certas atividades lá, eu comecei a aprofundar os estudos na área que eu conhecia, né? Então, aí está o sistema de transposição de peixe lá. Eu fiz, junto com o Paulo Pompeu, uma avaliação temporal ao longo dos anos de funcionamento desse sistema. A gente fez uma avaliação temporal com relação ao número de espécies que passava lá. Então, aí a gente já está especificando, né, o foco no trabalho com peixe. Então, aqueles trabalhos onde eu tinha maior habilidade, maior conhecimento, eu fui aprimorando. Os outros trabalhos que eu de fazer, fiz mal feito? Não. Corri atrás, fiz treinamento, fiz curso de auditoria ambiental, fiz curso de licenciamento, eu tinha apoio nessa área social, eu mexia com comunicação, eu aprendi a mexer em programas para fazer arte de panfletos e para divulgação. Então, assim, eu corria atrás, eu buscava informação para eu fazer as outras coisas que eu não sabia. As que eu tinha mais domínio, né, igual eu falei, eu aprofundava nesses estudos. E também não deixei de lado a parte, de certa forma, acadêmica, né? Esses dados que a gente fez, essa compilação de dados aí, foram 2 trabalhos publicados em congresso, né? Apresentação oral em congresso. Então, eu sempre tinha um pouquinho da veia acadêmica dentro da minha atividade profissional naquele momento, né? Eu era muito, naquele momento eu estava muito empresa, né? Mas eu tinha essa veia acadêmica também. Isso me ajudou muito também. Isso me ajudou a ver os 2 lados das coisas, né? Tanto a parte empresarial quanto a parte acadêmica. E eu também, ao longo do tempo que eu estava trabalhando, eu tive a oportunidade também de ser tutora num curso de pós-graduação em educação ambiental. Era a área que eu dominava, educação ambiental? Não, mas me veio como oportunidade de conhecer mais e também me veio como oportunidade dentro da área de educação, né? Eu pude fazer o quê? Eu pude orientar pessoas, eu pude participar de bancas de defesa, né? De trabalho de pós-graduação. Isso ajudou muito no meu currículo, né? Então, de certa forma, mesmo estando dentro da área profissional
dentro de uma empresa, seja ela qual for, pode estar linkado à área acadêmica também. Você pode estar desenvolvendo algumas atividades acadêmicas, né? Porque muitas vezes o que a gente vê que são currículos empresariais que não servem para a área da academia. Por exemplo, você vai prestar um concurso, mas você é da área, seu currículo está muito na área empresarial, eu quero um professor com mais horas aulas. Ou então você é muito professor, muito hora aula e não tem nada de empresa, não tem nada de gestão. Eu não sei se você sabe fazer um orçamento, se você sabe avaliar uma proposta de trabalho, coisa que eu fazia muito e que me ajudou hoje bastante, avaliar propostas de trabalho, né? As empresas apresentavam proposta de trabalho, eu tinha que avaliar, eu tinha que saber se a parte técnica estava dentro do escopo do trabalho, se o orçamento cabia no orçamento anual da empresa, né? Então tinha toda essa veia empresarial. Mas esse link entre a empresa e a academia, ele é possível de acontecer aonde você estiver. Se você estiver na empresa, você pode estar linkado à academia. Se você estiver na academia, você pode estar linkado a uma empresa também, entendeu? Hoje eu tenho a minha empresa, eu abri a minha empresa. E eu não quero perder esse vínculo com a academia. Por quê? Porque na academia as coisas são muito dinâmicas, os estudos estão super avançados, então as coisas novas estão acontecendo ali. Então você pode pegar informações e trazer para a sua parte prática, né? Para a sua parte empresarial. Isso é bem bacana. E aí veio o pós-doutorado, né? Eu vou passar bem rápido aqui. Esse foi o pós-doutorado que eu comecei na veterinária, que foi em 2015. O pós-doutorado me possibilitou, foram 4 anos, né? Me possibilitou fazer várias coisas, né? Participar de vários projetos, me possibilitou dar aula para alguns de vocês que estão aí me assistindo, né? Eu estive na coordenação de um núcleo de estudos também, lá na veterinária, que é o núcleo de estudos em fisiologia de peixe de água doce. Acompanhei todas as atividades e projetos que foram desenvolvidos lá no Biotério Central, né, que a gente tem uma ala de peixes lá no Biotério. Então, participei de todas essas atividades e que fez enriquecer bastante o meu currículo, tá? Então, foi todo ao longo desse ano aí, trabalhando bastante. O pós-doutorado é diferente do mestrado e do doutorado, porque você não tem aula, você não tem obrigação, né? Você tem que desenvolver os projetos, fazer pesquisa, publicar, né? Mas é uma coisa mais livre, é como se fosse um estágio profissional, o pós-doutorado, né? Você é profissional, mas você está estagiando, né? De certa forma, você está sob a supervisão de alguém. E eu estava sob a supervisão do Murgas. Então, eu auxiliei o Murgas nas orientações, né, dos alunos dele, dos projetos que estavam em andamento, auxiliei nas aulas, né, e me possibilitou o pós-doutorado fazer uma experiência internacional, que foi a minha ida para o México. Eu fiquei 6 meses no México trabalhando com uma espécie nativa de peixe lá no México, e foi muito bom. Foi extremamente enriquecedor, como eu falei para vocês, né? E logo depois disso, eu já estava, mesmo no pós-doutorado na veterinária, eu já comecei a trabalhar em parceria com o Paulo Pompeu na ecologia. E logo que eu cheguei do México, surgiu a oportunidade de conseguir uma bolsa, né? O pós-doutorado que eu fiz na veterinária foi todo voluntário, e surgiu a oportunidade de eu conseguir uma bolsa na ecologia, num projeto do Paulo, que eu já estava trabalhando de forma como um apoio, né? Então, eu fiz um contato com o Paulo para dar um apoio no projeto dele, e depois de um tempo surgiu a oportunidade de uma bolsa. Tá aí a importância de mais um contato, né? O contato te gerando uma oportunidade de emprego, te gerando uma oportunidade de bolsa, te gerando uma oportunidade de um mestrado, uma oportunidade de um doutorado, né? E aí surgiu essa oportunidade, e então eu encerrei meu pós-doutorado lá com o Murgas e comecei o pós-doutorado com o Paulo. Eu trabalho com ele nesse projeto de, de avaliação de trechos de rios,
né? Então eu já trabalho, com o Murgas eu trabalhava mais na área de produção, de reprodução, e com o Paulo eu trabalho mais na área ambiental, né? Avaliando as condições fisiológicas dos peixes em ambiente natural, tá? Basicamente é isso. Então a gente faz a parte de hormonais e reprodutivos. E aí, novamente, me contactaram para uma consultoria lá na usina. Eu voltando para a usina novamente. Por quê? Porque eu tinha contatos lá e os contatos me indicaram como uma pessoa capacitada para fazer o trabalho que eles queriam. E eu voltei para lá o ano retrasado e fiquei 4 meses lá trabalhando como consultora, né, numa consultoria ambiental, uma oportunidade de trabalho na supervisão e monitoramento do sistema de transposição de peixes. Então, através de um contato, através de um network, através principalmente de um bom trabalho. Se você é bom no que você faz, se você gosta do que você faz, você vai fazer com maestria. E você vai ser chamado para fazer sempre. As pessoas vão sempre lembrar de você, porque você fez o bom trabalho, tá? E aí surgiu essa oportunidade, eu fiquei lá 4 meses, né, trabalhando lá. E aí veio a situação em que a gente encontra hoje, né? Uma situação bem difícil para todo mundo, que é esse vírus assustador, né? Que não precisa nem de ficar comentando muito, que a internet, as redes sociais já está cheia de informação sobre isso. Mas que eu vejo que já vem com algumas pontinhas de esperanças aí com essa questão da vacinação. Então veio essa situação que fechou tudo, né? Obrigou a gente a trabalhar em casa, né? E agora retornando, né? Para a gente voltar na condição de trabalhar em casa de novo. Mas o ano passado, depois que fechou, a gente ficou uns 4 meses aí sem trabalhar mesmo. E aí depois começaram a liberar algumas atividades de laboratório, algumas atividades de campo, que foi a partir de junho, a gente voltou a fazer as coletas desse trabalho que a gente estava fazendo lá, desse projeto com o Paulo, né? Então a gente voltou a fazer essas coletas e retomando aí as atividades. Mas no meio dessa situação de pandemia, no meio dessa situação de fique em casa, eu sou muito inquieta, né? Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de estar sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, né? Uma vez pediram para me descrever e falaram assim, ela não para nem um minuto, ela está sempre fazendo alguma coisa. E aí, com uma bagagem muito grande nas costas, né? E me perguntei, falei assim, até quando eu vou carregar essa bagagem só para mim, né? Até quando eu vou ficar olhando o mundo e segurando essa informação, carregando essa bagagem? Eu comecei a me questionar bastante, né? Durante esse período de pandemia. E aí eu decidi por abrir a minha empresa, né? As outras vezes que eu trabalhei como consultoria, eu sempre estava ligada, eu sempre era funcionária de outra empresa, né? E algumas vezes utilizei, não sei se vocês têm conhecimento, eu utilizei a cooperativa da UFLA. A UFLA tem uma cooperativa de serviços, né? Você faz a sua vinculação com a cooperativa, chama COPEUFLA, e você pode prestar serviço de consultoria. E através da cooperativa você emite nota fiscal, né? Porque muitas das empresas exigem essa nota fiscal. E foi assim que eu trabalhei até o ano passado. E aí, o ano passado, eu decidi abrir a minha empresa e prestar consultoria para mim, né? Sem esse vínculo com a Compeufla ou qualquer outra empresa, né? E aí foi muito bom, porque logo que eu abri, o processo de abertura de empresa foi bem rápido, eu fiquei até bem surpresa.
E logo que eu abri, antes mesmo de eu fazer qualquer propaganda, já começaram a aparecer algumas pessoas interessadas, né? Eu achei até estranho, eu falei assim, nossa, mas eu nem falei nada, parece que as pessoas estão adivinhando. E aí comecei a já ampliar os meus contatos na área de produção mesmo de peixes, na área de ir na piscicultura, de mão na massa e de aplicar os conhecimentos que eu tenho. E junto com isso veio um outro projeto, que foi a Doutora dos Peixes, que é um perfil no Instagram, no Facebook e também no LinkedIn, futuramente no YouTube também. Que foi uma forma que eu vi, né, que eu de imediato para pegar essa bagagem que eu estou carregando e começar a descarregar essa bagagem, né? A começar a mostrar um pouco do que eu sei e passar para as pessoas isso que eu sei. Eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas as coisas que eu sei, as coisas que eu aprendi. As dificuldades que eu tive no mestrado, no doutorado, em termos de técnicas de laboratório, coisas que eu não sabia fazer e acabei aprendendo, eu gosto de ensinar, eu tenho prazer de ensinar. Eu aprendi a coletar sangue, eu tenho prazer em ensinar a coletar sangue. Lá no laboratório, lá na ecologia, esses trabalhos de campo, sempre que ia gente nova, eu ensinava a primeira vez, depois era aquela pessoa que coletava. E assim, eu fico satisfeita por isso. E e aí eu criei esse perfil e comecei a postar essas experiências, né? Fazer uma divulgação científica dessas experiências, dos conteúdos que eu aprendi, né? E começou a dar um resultado muito bacana, eu fiquei muito satisfeita. Né? Então, a empresa e a Doutora dos Peixes veio junto, né? Mas o retorno que eu tenho com a Doutora dos Peixes hoje é muito gratificante, é muito. Eu recebo mensagens, eu recebo elogios, né? E o objetivo é esse, né? Então, quando eu recebo uma mensagem, quando eu recebo um elogio, quando o pessoal reposta minhas postagens, eu vejo que eu estou alcançando o meu objetivo, que é trazer o conhecimento, né? Não adianta eu ficar com esse conhecimento só para mim, né? Eu tenho que, que expor isso, eu tenho que apresentar isso para as pessoas. E eu acho que hoje, de uma forma bem prática, a rede social ajuda muito nisso. E tem ajudado, e eu tenho visto que cada vez mais tem crescido essa divulgação, né? E não é fácil, vou falar para vocês que não é fácil. Eu ainda estou aprendendo muita coisa, estou aprendendo, ainda estou ralando aí para aprender algumas coisas, né? A gente não conhece muito de mercado digital, e isso é tudo novo e é tudo muito rápido, né? Hoje tem uma coisa, amanhã já mudou, já é outra coisa, já é outra forma de trabalhar, outra forma de divulgar. Mas o mais importante é que está sendo muito gratificante e a Doutora dos Peixes está à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? E aí, aliado a isso, mais um porquê dessa ideia de empresa, dessa ideia da Doutora dos Peixes, porque olha só o que a gente tem aí de divulgação quanto à produção de peixe, né? Cada ano a produção de peixe está aumentando. E isso quer dizer o quê? Que o mercado está necessitando de profissionais. E hoje o que eu mais escuto quando eu converso com algum cliente, quando eu converso principalmente com os clientes, sabe? Que as pessoas que têm interesse em criar peixe, é que elas não conhecem ninguém que faz esse tipo de trabalho, entendeu? Pelo menos aqui na região. Mas eu entendo também que, dependendo da pessoa com quem a gente conversa e o acesso à informação que essa pessoa tem, essas coisas acontecem mesmo, né? E outra coisa que a gente está atento é com relação às regiões. Com certeza, se você falar sobre produção de peixes lá no Paraná, que é o estado com maior produção de peixe no Brasil,
muita gente vai responder, ah, sim, eu sei, eu conheço fulano, eu sei quem faz, isso, aquilo. Uma pessoa que está dentro do assunto. Mas se você perguntar, às vezes, né, aqui na região, principalmente aqui na região de Lavras, que não tem uma cultura, né, não é todo mundo que tem acesso, ou faz a coisa meio no amadorismo, as pessoas falam assim, ah, não, eu não sei não, não sei. Então, é muito regional, né? Se você for lá no norte também, eles vão saber. Vai ter, se você for no centro-oeste também é muito forte, nordeste também é bastante forte. Então, assim, a piscicultura cresce muito, 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 né? Então, a gente tem que valorizar a profissão das pessoas que estão atuando nessa área, né? E principalmente por quê? Porque a gente tem que profissionalizar essa atividade. Então, o objetivo principal também da empresa, eu acho que dentro da produção de peixes hoje, é profissionalizar. A produção de peixe hoje é tratada como uma segunda atividade, como um hobby. E a gente tem que mudar o pensamento dos produtores, porque nessas regiões norte, centro-oeste, e a região sul, isso é profissional, isso é profissional. Esses dados que a gente tem aqui da Peixe BR são dados de empresas registradas e um monte de gente que cria sem registro, entendeu? Então a gente tem que mudar um pouco isso e vocês vão ver. Se vocês pesquisarem no Sebrae, eu andei me aventurando aí dentro do site do Sebrae com relação a locais que produzem peixe. Vocês vão ver que existem bastante lugares, bastante empresas que estão com registro, né, de produção de peixe, e com certeza vai ter mais outra, quase o dobro disso, ou quase igual a isso, pessoas que criam sem qualquer tipo de registro, sem qualquer tipo que- de, de contabilização de dados, que entra nessas estatísticas, né? Então, eu acho que a gente tem que fortalecer, por isso que eu estou muito satisfeita de ver esse monte de gente aqui. E eu chamo a atenção para vocês para a gente fortalecer isso ainda mais, né? Essa questão não foi uma primeira decisão minha lá atrás, né, lá na minha graduação, mas pode ser a de vocês, pode ser a decisão de vocês, e vocês podem encurtar esse caminho. Esse caminho que eu fiz, que eu mostrei aqui hoje para vocês, é desse tamanho, mas o de vocês pode ser menor, porque vocês podem encurtar esse caminho e já direcionar, entendeu? Então, tem muita gente que já saiu do mestrado e já está no mercado de trabalho, ainda não fez doutorado. Você não precisa fazer o doutorado para entrar no mercado de trabalho. Você pode fazer antes. Tem gente que nem mestrado tem e já está no mercado de trabalho, entendeu? Então, isso aqui é um incentivo para vocês, tá? E aqui eu também printei isso aqui lá desse relatório do PeixeBR, que é empresas. Então você tem produtores e engorda de peixe, nessa parte aqui de cima, produtos alevinos, casas de genética, frigoríficos, entidades de classe, outras classes, empresas de insumo, empresas de ração, empresas de equipamento, tudo isso aqui, gente, isso aqui é só um pedacinho de empresas onde vocês podem atuar. Com certeza, eu vejo várias empresas procurando profissional. A Copacol esses dias estava procurando profissional, entendeu? Então, isso aqui é apenas um pedacinho do todo, do mundo que vocês têm para conquistar, entendeu? E o caminho, cada um vai trilhar o seu caminho, entendeu? Aqui é o que eu estou dando para vocês é um exemplo de outras pessoas que vão vir aqui para falar com vocês vão ser outro caminho. Talvez até mais longo ou mais curto, ou por outras estradas, abriram outras portas, entendeu? Então, assim, é com certeza uma oportunidade imensa para vocês, tá? E aí eu deixo essa frase, né, que eu gosto muito, que o sucesso não é a chave para a felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que você faz, você está
você será bem-sucedido. Eu amo o que eu faço, né? Então, ame o que você faz e com certeza você será muito bem-sucedido, tá bom? É isso aí, pessoal. Agora, quem tiver dúvida, deixa eu descompartilhar aqui. Eu falei demais? Um O que é pouquinho, isso, né? Gilmar? Eu A gente começo falando, não queria, para a não. gente queria mais 2, 3 horas. O que é isso? É sempre muito bom escutar. Quem tem propriedade para falar, bem esclarecedor. Eu gostei muito. A mensagem bem direta, achei muito interessante. Principalmente essa questão da gente trabalhar o networking, né? É. Não, com certeza. Infelizmente, às vezes a gente não dá tanto valor assim nessa situação, mas É. E eu falo os assim, caminhos nos levam, né? eu falo assim que o network, ele não é, assim, eu sempre converso com todo mundo. Uhum. Quem eu puder conversar, eu vou conversar, desde do faxineiro da empresa até o chefe da empresa, porque uma hora você vai, uma hora a pessoa vai lembrar de você, de uma certa forma ou não. Nem que seja por um bom dia que você der para a pessoa, ela vai falar assim, nossa, olha só, a pessoa me deu um bom dia, É maravilhoso. sabe? É bem gratificante. Vocês vão ver o tanto que é mágico, vou falar assim. Sim. Bom, agora nesse momento a gente vai abrir a caixa de perguntas, tá? Podem se manifestar quem tiver interesse em fazer alguma consideração. E eu faço a leitura. Ou se quiser abrir o microfone, falar alguma coisa também, a gente Se está alguém andando. quiser perguntar, pode vir. Boa noite, professora. É a Fabrícia. Eu gostaria de agradecer a sua disposição de vir aqui fazer essa palestra para a gente. Eu e o Esdras, a gente vinha conversando em off. Meu Deus, a palestra está tão completa que não vai sobrar pergunta. Muito boa mesmo, muito obrigada. Eu tinha muita dúvida em relação a quando a senhora percebeu que a rede social era um caminho e falou, opa, vou investir aqui, porque hoje em dia a gente passa 24 horas praticamente com o celular na mão, mas foi muito bem respondida, gostaria de agradecer mesmo. Obrigada. Deixa eu contar uma historinha para vocês, então, sobre a doutora dos peixes. Eu comecei a pesquisar na internet sobre coisas, quem estava falando de peixe na internet. Por quê? Hoje em dia, a gente tem tudo que a gente precisa, a gente olha na internet, né? Eu vejo aqui pelos meus pais, eu tô com dor na orelha, deixa eu ver aqui no Google o que é bom para dor na orelha, né? Eu quero saber o nome dessa fruta, deixa eu ver aqui na internet como é que chama essa fruta. Eu quero um creme pro meu cabelo, deixa eu ver aqui na internet o que é bom pro cabelo, né? Então, e as pessoas querem, de certa forma, ganhar dinheiro, querem fazer uma coisa que gosta, né? E muita gente chegou na pandemia e se viu numa situação assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Aí a pessoa fala assim, eu gosto de pescar e eu não posso pescar. Mas eu tenho um laguinho lá em casa, na roça, por que eu podia pôr uns peixes lá? Aí vai na internet, que peixe que eu posso pôr aqui? Será que eu posso pôr 2 espécies? Qual espécie que eu posso pôr? Quantos peixes que eu vou pôr? E a pessoa realmente vai procurar na internet essa informação. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, gente, deixa eu ver o que tem de pessoas falando sobre isso na internet, né? E achei bastante coisa, né? Fiquei até surpresa, assim, fui buscando essas empresas que eu conhecia, né? Esses nomes que eu conhecia, e fui encontrando outras pessoas, né? Claro que a gente tem que filtrar, né? A gente tem coisas boas, tem coisas não tão boas, né? Não vou falar que coisa ruim, não, mas não tão boas. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu posso fazer isso, né? E aí de imediato eu falei assim, mas eu preciso de um nome, né? Eu preciso de uma, né? E pesquisei sobre nomes também, sobre
quem estava falando o quê, como as pessoas se posicionavam na internet. E aí, aqui em casa, ou pessoas que me conhecem, que sabem que, né, que eu fiz mestrado e doutorado, essa aqui é a doutora, essa aqui é a doutora, essa aqui é a doutora, né? Meu pai com a minha mãe falam muito, né? Fala assim, essa aqui é a minha filha, né? Ela é doutora, ela estuda peixe, não sei o que e tal. E aí, como eu trabalho com reprodução, para ficar mais fácil as pessoas entenderem o que eu fazia, né? A minha mãe sempre falava assim, essa minha filha aqui, ela é doutora, ela estuda peixe, ela é ginecologista de peixe. E aí, como eu fazia reprodução, e aí ficava fácil de entender, né, para as pessoas leigas, né, o que eu fazia. E aí surgiu essa ideia, né, de fazer a doutora dos peixes. Aí, imediatamente, eu já comecei a pesquisar, né, se já tinha alguém, né, com esse nome, e foi aí que eu fechei a doutora dos peixes, começou. Foi uma iniciativa muito boa e a partir de você, acredito eu que aqui na UFLA a gente ainda é pobre nesse meio de rede social em relação à zootecnia, veterinária, não tem pessoas trazendo o conhecimento, é tanto, mas não traz para o meio, né, da onde os universitários realmente estão. E quando eu vi, a partir de você, eu passei a conhecer outras pessoas também, e com isso a gente vai crescendo realmente a nossa cadeia, assim como você também comentou durante a palestra. Foi uma iniciativa muito boa e tem agregado bastante. Eu falo por mim e pelos meus colegas, que a gente já comentou isso também. Isso é muito bom, porque eu acho que o mais importante, assim, a gente vê um pouco das atividades práticas da UFLA, um pouco, como se diz, não é bem parada, mas assim, de uma forma mais lenta, né? Porque a gente vê que os recursos estão bem escassos para fazer projetos muito grandes, né? E eu acho que o importante é não deixar, como se diz, não deixar a bola cair, né? Sim. E que bom que um passo meu, um passo que eu dei, serviu para vocês darem um passo também. E isso é o que eu falei, o objetivo é esse, é sempre estar incentivando, é uma forma de incentivar mesmo. E eu vi também um acolhimento muito grande de vocês, do pessoal da graduação, por causa dessa fase de estar perdido, né, nesse ambiente de pandemia, sem uma presença de um... Minha cachorrinha está latindo aqui. Sem a presença de um professor orientador, sem estar mais próximo, né? Então, assim, eu comecei a perceber isso também, né? E eu vi que várias pessoas me procuraram também para dar um auxílio com relação a isso. O que a gente chama hoje de mentoria, né? Então, estou aí à disposição também de vocês para isso. Obrigada. Eu coloquei o pessoal pediu meu e-mail Isso. para contato, eu coloquei no chat aí. É gilmarajunqueira@gmail.com. Vou até copiar aqui de novo. O pessoal tem acesso. Então, a gente tem mais algumas perguntinhas aqui, Gilmar. Vamos lá. O Wagner Menezes, ele pergunta, ele elogia a palestra, ótima palestra, e ele pergunta sobre as perspectivas da piscicultura para 2021. Sim. Então, com relação à piscicultura, eu acho que a principal questão da piscicultura hoje, para 2021, é isso que eu falei, é a questão de formalização, né? A gente tem muitas atividades na área de piscicultura, criadores de peixe que não tem nenhum tipo de formalização, não tem nenhum tipo de acompanhamento técnico. E aí, aonde que está as pessoas formadas, os estudantes de zootecnia, os estudantes de veterinária, os engenheiros de pesca que não estão dentro dessas pisciculturas, sabe? Quando eu falei que eu escuto falar assim, o
produtor fala assim, eu não conheço ninguém que faz isso. Eu falei assim, gente, mas antes de mim já formou não sei quantas pessoas, sabe? Mas assim, eu vejo também que muita gente, muitos dos meus colegas investiram em concurso, né? Ou estão em institutos, tipo EPAMIG, Embrapa, estão trabalhando com peixes, né? Nessa área de peixes. Às vezes dando aulas, estão em Instituto Federal, estão em universidades e acabam ficando um pouco engessados, né? Porque quando é um instituto, quando é uma empresa, a pessoa está envolvida na empresa e não tem tempo de fazer, ou ela não pode sair. Quem é professor está ocupado dando aula, aquele monte de atividade, às vezes pega um cargo administrativo, vira coordenador da pós, coordenador da graduação, quando vê já está lá na reitoria, e aí já não dá aquela assistência que o aluno precisa, né? E não tem como sair para campo para poder fazer, para atender esses produtores. Então, eu acho que o principal desafio de 2021 aí é essa questão de profissionalização, de colocar o profissional capacitado para orientar a pessoa que tá na atividade, e principalmente, que eu acho que não é uma perspectiva, mas é um desafio, não sei se alguém já perguntou, é realmente a questão de custo, né? Hoje a gente vê o preço das coisas muito caras, e isso impacta muito no preço, né, do peixe, né, da produção de peixe, principalmente a ração, que está bem cara hoje. Realmente, se a gente considerar o preço da ração, isso há 2 meses, 3 meses atrás, Muito tá rápido, complicado, né? tem que ter coragem para produzir. Com certeza. A Natana pergunta, Gilmar, na sua opinião, vale a pena entrar como aluno especial em um programa de mestrado, que ela não tem tanto interesse, né, em outra área, ou deve ser mais seletiva quanto a isso? Então, eu acho que vale a pena quando você... se você quiser fazer uma disciplina que seja uma disciplina mais focada, né? Que seja uma disciplina, por exemplo, vamos supor, você gosta da reprodução, então faça uma disciplina de reprodução de peixe, para você ver se você gosta ou não, né? E aí você vai conseguir saber se tomar a decisão mais assertiva depois, né? Eu acho que dentro da graduação a gente tem algumas disciplinas, não sei como chama nas outras universidades, mas na UFLA chama disciplina eletiva, né? Que são ou optativa, não sei como é que chama, que são disciplinas que não estão dentro da grade curricular, mas que você pode ter ideia de como é aquela área específica, né? Então, eu acho que vale a pena, se você tiver com tempo para fazer uma disciplina com um aluno especial, não for te prejudicar para fazer outra coisa, você pode fazer. Mas se você tiver com foco e falar assim, não, eu realmente quero trabalhar com, vamos supor, com sanidade de peixe, e eu não quero fazer outra coisa. Então, invista nisso, tá? Bom, mais uma pergunta. O William Batista te parabeniza pela palestra. Obrigada, William. Ele perguntando, tendo em vista os sistemas e tipos de produção, seja ela em tanques escavados ou até mesmo em tanques de circulação fechada, qual você acha que é o sistema de produção mais promissor para o futuro? Bem, em questão de sistema de produção, vai depender muito das características da propriedade que o produtor tem, né? Se o produtor tiver uma baixa disponibilidade de água, tiver que fazer um sistema de recirculação, é um sistema que tem uma produtividade hoje bem significativa, principalmente com esse novo sistema aí de biofloco. Tem tido resultados muito satisfatórios. E é um sistema fechado, né? Mas se o produtor tiver condição ou já tiver uma estrutura em termos de tanques cavados,
a produção também é muito boa, porque você tem um melhor aproveitamento do ambiente, né? A água, ela em espaços abertos, você tem uma maior produtividade de zooplâncton e fitoplâncton, né? A condição de qualidade de água naquele viveiro escavado, você tem uma chance muito menor problema do que no sistema fechado, tá? No sistema fechado, o seu controle tem que ser preciso. Controle, seja ele em biofloco ou seja ele em água sem ser biofloco. A precisão do seu controle de qualidade de água, a precisão do seu controle de fornecimento de ração, tem que ser preciso. A pessoa tem que estar atenta o tempo inteiro. Já em tanque escavado, você pode, por exemplo, acontecer algum problema, era para dar 2 vezes de ração e eu dei uma vez só. Não vai te trazer problema na sua produção. Mas no sistema fechado, você já tem que ter um controle bem maior. Tá? E só para fechar, e no sistema de tanque escavado, a sua produção pode ser maior do que no sistema fechado, tá? Então, em termos de produção, você pode extrapolar muito mais, produzir muito mais no sistema de tanque escavado do que no sistema fechado. Agora a pergunta do Marlon Vargas, também elogia a palestra. Obrigada, Marlon. Antes de eu fazer a pergunta, desculpa, eu vou interromper. Pode? A Fabrícia colocou a lista de presença no chat para que vocês façam o preenchimento do formulário para a gente gerar o certificado, tá? Se não preencher essa lista, não tem como a gente enviar para vocês o certificado, para o pessoal. Agora, voltando à pergunta do Marlon, desculpa, ele pergunta, elogia a palestra, doutora, posso estar reutilizando a água de açudes para irrigação de pastagens? Pode sim. A água de açude ela é muito utilizada para a produção de hortaliças, né? Então ela pode sim ser utilizada na pastagem. A Patrícia da Silva Dias também elogia a palestra. Obrigada, Patrícia. A pergunta dela é, tendo em vista a situação que estamos passando no meio acadêmico sem bolsas, o que acha sobre conciliar trabalho e doutorado, mesmo trabalho sendo em outra área? Sim, Patrícia, essa é uma questão bem delicada, inclusive, há uns tempos atrás eu estive conversando com um colega de trabalho que me mandou mensagem pedindo para conversar exatamente sobre isso. Ele entrou no mestrado, não tem bolsa, e ele precisa trabalhar. E realmente é uma situação bem crítica. E eu acho que qualquer trabalho, para quem precisa trabalhar, eu acho que tem que ser feito, né? Eu recomendo você trabalhar. E conciliar o trabalho e o doutorado, eu acho que não vai ser muito difícil. Como eu disse, o mestrado é mais curto, mais denso, mais trabalhoso, mas o doutorado, como você tem 4 anos, eu acho que ele possibilita você trabalhar e conciliar o doutorado, sim. Então, eu no momento atual, com relação a essa questão de bolsa, eu optaria também pelo trabalho e o doutorado. Muito bom. Aí o Marlon também pergunta com relação à nutrição dos peixes. Eu posso estar produzindo algo na minha própria propriedade para servir de alimentos e reduzir os custos de produção? Sim, Marlon. A gente tem várias propriedades que produzem o próprio alimento, né? De uma forma alguns de uma forma caseira, outros de uma forma mais profissional, mas a principal questão aí você pode, não vai ter um padrão de alimentação se você estivesse oferecendo uma ração comercial, mas é possível sim você fazer um alimento na sua propriedade, sim, tá? Muito bom. Bom, pessoal, temos mais alguma pergunta vinda do chat? Vou
vou aproveitar esse intervalo, eu vou perguntar também, né, Gilmara? Claro, fica à vontade. Gilmara, a apresentação que você fez para a gente foi maravilhosa, principalmente para quem está começando assim na graduação, né, está um pouco perdido, e acho que se colocar em prática tudo isso aí que conseguiu assistir na palestra de hoje, vai ter muito sucesso, se optar pela vida acadêmica depois, né, continuar na pós-graduação, se for para o mercado de trabalho. Mas a minha pergunta é, qual foi a sua dificuldade, assim mesmo, como aluna na graduação mesmo, assim, que você teve durante esse processo todo, para chegar até aqui no pós-doutorado? Qual, assim, a sua maior dificuldade? Bem, com relação em termos de conhecimento, em termos de conteúdo, né, que era dado dentro da universidade, eu não tive muita dificuldade, igual eu falei, eu sempre queria estar envolvida em tudo. Então, tinha dia até que o professor falava assim para mim, não, Gilmara, você não, que eu queria, já estava levantando a mão para responder, sabe? Então, assim, aí ele falava, um dia o professor falou para mim, falou assim, fez uma pergunta, né? Aí ele falou assim, menos você, Gilmara, você não. Eu falei assim, não, deixa eu falar. Então, assim, em termos eu sei que muita gente tem dificuldades em algumas disciplinas, né? E a gente tem disciplinas que a gente se familiariza mais do que outras. De cara, quando eu comecei, eu falei assim, nossa, a hora que chegar na botânica, eu tô fodida. Nossa, eu não gosto de planta, eu não quero planta, eu não quero fazer nada, não quero estudar planta, eu quero só estudar bicho. E aí chegou a aula de botânica, e eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de escrever. Outra coisa importante, depois eu falo para uma dica bacana, eu gosto muito de estar escrevendo, né? Até hoje eu pego um caderno, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer a coisa no papel mesmo. E eu gostava das aulas de zoologia também, porque a gente desenhava, né? Tinha um bichinho lá dentro do vidro, né? A professora apresentava, a gente tinha que desenhar, fazer as estruturas, né? Colocar o nome. E aí o professor de botânica fez essa mesma técnica de desenho, né? Para a gente aprender formato de folha, fruto, essas coisas. E ele me conquistou de uma certa forma, porque eu falei assim, nossa, que bacana, né? Eu posso estudar botânica de uma forma bacana. Então, assim, acabou quebrando aquele preconceito que eu tinha da botânica, né? No momento que eu não queria aprender nada de botânica, eu já queria estar na aula, porque o professor ia pedir para desenhar, que ia pedir para fazer as estruturas. E realmente eu comecei a me apaixonar pela fisiologia com a fisiologia vegetal. Então, o primeiro contato que eu tive com fisiologia foi fisiologia vegetal, e eu amava a aula de fisiologia vegetal. E aí, quando chegou na fisiologia animal, né, melhor ainda. Então, assim, em termos de conhecimento e dos conteúdos, das disciplinas, de uma forma geral, não tive muita dificuldade. O que eu tive mais dificuldade foi a questão de definir um projeto, né? Eu acho que chega lá no monstro do TCC, né? A gente tem que fazer um TCC. E aí você diz que, né, eu gosto de um monte de coisa, e eu também não gosto de nada, não quero fazer de nada, vou fazer de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que o melhor, o entrave maior aí, eu acho que dentro da graduação foi o TCC, né? Porque a gente, às vezes, começa empolgado com um tema, um professor que a gente gosta, um tema que a gente gosta, e acontece alguma coisa, a gente tem que trocar. Ou acontece alguma coisa, o projeto não deu certo. Eu acho que essa é a principal questão dentro da graduação, porque você já está no final, e aí a pessoa fala assim, nossa, se eu não fizer esse TCC, eu não vou formar, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir, às vezes, estar com uma proposta de trabalho e eu preciso terminar essa graduação porque o cara está me chamando, eu quero trabalhar ou eu quero entrar no mestrado.
Então, assim, eu acho que... E aí algumas pessoas acabam fazendo TCCs que não gostam, trabalhando em projetos que não gostam, simplesmente por fazer, né? Igual eu falei no final, se você fizer o que você gosta, você vai ter sucesso. Então, eu acho que a gente já tem que começar a pensar nisso lá na graduação e tentar fazer uma coisa que a gente goste. Foi a mesma conversa que eu tive com uma amiga que estava fazendo doutorado. Ela chegou perto de mim e falou assim: Mara, eu não sei o que fazer do meu projeto. O professor pediu para eu fazer isso, isso e isso, e não consigo, não entra na minha cabeça. Ela não conseguia assimilar o projeto. E aí eu falei para ela assim: o que dá para você fazer? O que dá para o que você consegue fazer? Porque muitas vezes o professor vem com aquelas propostas mirabolantes, né? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai ficar ótimo, e fazer tal análise, e aí você tá lá assim, né, na cara do professor, você fala assim: não tô entendendo nada que você tá falando, professor. E aí o professor tá falando mó empolgado, e você tá lá parado ainda, sai de lá querendo morrer, né? E aí eu falei com ela exatamente isso. Eu falei assim: pega o projeto que o professor te deu, estuda o projeto e vê dentro do projeto qual é o que você mais se familiariza. O que você, disso tudo aqui que você gostaria de fazer, que você acha, que você sente confortável de fazer. Aí ela falou assim: ah, tá, eu acho que isso aqui, essa linha, para trabalhar com isso e tal, eu acho interessante. E aí ela, a partir de uma ideia, né, de várias ideias, né, de ideias borbulhantes, às vezes de um orientador, ou às vezes é o contrário, é você que está com ideias borbulhantes, né, muita ideia na cabeça, e chega lá para o orientador fala assim: gente, o que esse menino está falando para mim? Tem nada a ver uma coisa com nada. Então, assim, eu vou falar para você que você se familiarize, né? O que você se familiariza, o que dá para você fazer, o que você acredita que você está fazendo. Aquilo ali você tem que acreditar, porque o trabalho é seu, você vai ter que apresentar, e é uma coisa sua, né? Vai com o seu nome, já é um primeiro passo dentro da pesquisa, dentro da publicação. Então, eu falo que você tem que tomar como seu mesmo, né? Então, e fazer o que você gosta. E aí eu tenho certeza que vai dar certo. Muito bom. O Marlon tem mais uma perguntinha para a gente aqui, que é com relação a Vamos lá. pequenas propriedades, ou seja, Uhum. propriedades vinculadas ao INCRA. É Uhum. viável a piscicultura para eles por conta dos altos custos iniciais? Sim, é viável, sim. Existem algumas a produção de peixe, né, de piscicultura. Existem várias linhas de crédito para a produção de peixe. E existe uma linha muito interessante, que é uma linha que eu tenho pesquisado bastante junto com o Sebrae, onde o Sebrae financia 80% da implantação, tá? Inclusive a parte de orientação também. Então, o Sebrae ele vai financiar 80% desse projeto, influenciar o seu trabalho como consultor, o seu trabalho como assistente daquela produção, né? Então, quem vai te pagar não vai ser o produtor, quem vai te pagar vai ser o Sebrae. E aí, aqui em Minas não tem... na nossa região, o Sebrae está muito focado no café e no leite, mas eu já tenho conversado bastante aí com o pessoal do Sebrae para ver se a gente consegue ver um pouco desse tipo de recurso para atender algumas famílias, né, e comunidades aí de baixa renda e com esses projetos especiais também. Mas existem sim, existem projetos, existem vários linhas de crédito, entidades que financiam projetos, o próprio Ministério da Agropecuária, né, o MAPA, né, financia esse tipo de projeto, dá para entrar com esses recursos. Inclusive, parece que o ano passado sobrou até dinheiro para poder financiar esse tipo de projeto. Então, vamos trabalhar, gente.
gente tem bastante recurso para trabalhar, né? Por mais que tenha Sim, algumas dificuldades, mas com certeza. o mais caro a gente tem que é água, né? É bastante água, principalmente aqui na nossa região. O Gilmar, o Wagner pergunta que ele tem interesse em fazer engenharia de pesca ou zootecnia. É possível Uhum. fazer esses cursos em meio à nossa nova rotina? E quais são os melhores cursos atualmente? Bem, inclusive foi uma pessoa ontem me perguntou isso no Instagram. Uma pessoa me mandou um direct perguntando sobre isso, que ele queria fazer um curso de graduação, ele se sente, ele já mexe com criação de peixe, ele se sente na necessidade de fazer um curso de graduação. Eu andei pesquisando alguns cursos, ele até me perguntou se tinha curso de graduação à distância. E uma pesquisa rápida na internet, eu encontrei duas instituições que oferecem curso à distância de zootecnia. De engenharia de pesca eu não pesquisei, não. Pesquisei de zootecnia. Uma chama Unoeste, que é na região ali do interior de São Paulo, Jaú, ali para aquela região. E a outra é Uningá, eu acho. E foi essas duas que eu vi assim super rápido na internet. Já andei perguntando a alguns colegas se eles conhecem alguns cursos à distância, né, de zootecnia, alguns falaram que não conhecem. Então, assim, de imediato que eu posso falar esses dois, isso mesmo, Uningá, no Paraná. E o Noeste, que é ali perto da região de Jaú, no interior de São Paulo. Foram essas duas que eu encontrei. Mas eu acho que dá sim, eu acho que vale a pena. Vale a pena ir começando e, se Deus quiser, isso vai passar logo e aí você vai pro presencial. Isso. Bom, a gente pode falar de zootecnia da UFLA, é maravilhoso. Também, Tem que estudar com a gente aqui. com É muito certeza. bom. Ainda mais no começo agora, tem bastante matéria teórica, então facilita bastante Talvez seja uma o opção também, né? distanciamento. Né? Uhum. O tema da pergunta do Pedro, ele perguntou, Gilmara, elogia a apresentação. Obrigada, Pedro. Pensando na área da docência acadêmica, quais os principais desafios que podemos encontrar durante a nossa formação e como superá-las? Sim. Na questão da docência, eu também tive algumas dificuldades com relação à docência, porque as oportunidades são bem poucas, né? Eu, eu fiz docência voluntária, porque é uma matéria obrigatória, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado. E eu tive a oportunidade de fazer, de dar aulas, porque o meu professor orientador me permitia isso, né? Alguns professores alguns professores, inclusive, são até não permite, ou outros até permite até demais, né? Outros não dão nem aula, já deixam os alunos dele já prontos para dar as aulas para eles. E assim, eu acho que a UFLA tem, eu vi alguns bastante editais para docência voluntária, sabe? Mas assim, muitos pulverizados. Na área específica de peixe, eu não vi quase nenhum. Eu tive, igual eu falei, eu tive oportunidade, uma porque meu professor me permitia, e outra porque meu professor teve que fazer uma viagem, né? Ele foi fazer um pós-doutorado fora, que foi a oportunidade que eu dei aula para vocês. Eu dei aula 2 semestres. E também surgiu a oportunidade de uma professora se acidentou, né? Ficou doente, também dei aula para ela, surgiu a oportunidade. Mas foi assim, foi questões muito rápidas, não foi nenhum edital muito específico. Como eu já estava ali envolvida na atividade, no departamento de veterinária, a professora simplesmente me encontrou na verdade, encontrou com o meu professor e falou assim: ah, tô precisando de alguém para dar aula. Ele falou assim: ah, eu te empresto a Gilmara, você pode ver com ela se ela dá aula para você. Aí eu topei, sabe? Então, assim, sempre que teve oportunidade, eu topei.
E sempre que aparecia uma oportunidade, igual teve oportunidade na biologia, alguns editais, eu sempre estava participando também, para ver se, para melhorar a carga horária aí de docência, né? E eu acho que, assim, e com relação a dificuldades em termos de docência, eu acho que você tem que dar aula. Você só vai perder o medo e se sentir. A gente nunca está pronto para dar uma aula. A gente sempre é que nem aqueles artistas, né, que vão para o teatro e falam assim: ah, sempre me dá um frio na barriga, né? Eu já faço essa apresentação um monte de vezes e sempre tem um frio na barriga. E realmente, eu acho que dar aula se não der frio na barriga e não te emocionar, eu acho que não fez o efeito que tinha que fazer. Muito bom, Gilmar. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou reforçar o pedido. Não se esqueçam de preencher o formulário, tá, pessoal? Poder gerar o certificado bonitinho. A gente mandar para vocês no e-mail de vocês. Muitos elogios, Gilmara. Obrigada, gente. Acho que Nossa, tem bastante elogios. eu que estou satisfeita de ver essa turma toda aqui. Estou muito satisfeita de ver vocês na ativa e vocês podem contar comigo. E sempre que eu tiver alguma oportunidade também dentro da minha empresa, eu com vocês aí do NACOA, porque a gente sempre precisa de gente, precisa de mão de obra para levar para campo, sabe? Sim. E eu acho que é uma experiência bem bacana a gente poder participar dessas atividades, né? E me coloco à disposição aí de estar oferecendo algumas atividades de campo, mesmo que sejam curtinhas. Às vezes eu vou para campo, vou para a fazenda, né, para a piscicultura e fico uma semana, né? Vou na segunda e volto na sexta. E aí sempre que tiver alguma oportunidade eu falo com vocês, que aí a gente vai trocando, vai fortalecendo, né? Eu acho que o importante é a gente não deixar esse grupo enfraquecer, e eu vejo que não está nem um pouco fraco, né? Nós estamos aí com quase mais de 30 pessoas já passou 2 horas de falação minha aqui, e eu fico muito satisfeita e pode contar comigo para o que vocês precisarem. Quem quiser conversar também sobre estou com problema no meu projeto, quero sua orientação, quero uma dica, fico à disposição de vocês, tá? O William Batista, no caso de uma dessas oportunidades, também seria para pessoas de outros estados? Sim, a gente dá para combinar, e vem, fica uma semana, né? Dá aproveitar. sim. Dá Aqui sim na nossa região, pelo menos, assim, tem oportunidades, mas são poucas, né? São sim, poucas. mas tem que. O pessoal aqui na região ainda está um pouco, igual eu falei, ainda está um pouco amador, né? Mas assim, o pessoal tem procurado bastante, até agora, por essa condição de pandemia e tal, como as coisas estão ficando muito caras, o preço do peixe aumentou bastante, tem muita gente querendo produzir para vender, sabe? Tem gente que tem restaurante, quer produzir para ter no restaurante. Então, assim, é uma ótima oportunidade, sim. Maravilhoso. Excelente. Gilmara, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito Foi muito bom. Muito agradecedor. O NACOA está sem palavras para te agradecer. Imagino, eu que tenho que agradecer a confiança de vocês. E a gente gostaria mesmo que você desse para a gente essa oportunidade também, da gente desenvolver trabalhos, que é importantíssimo. Claro. Né? E o NACOA também, como veículo de divulgação, estamos disponíveis. Ótimo. Tá bom? Okay. Pessoal, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, vamos seguir a Doutora dos Peixes, @Doutora dos Peixes. Isso aí. Várias dicas lá. Com certeza todo mundo que está aqui já está lá, né? Com certeza.
Isso também segue o nosso @nacua.upa. A gente também sempre divulga algumas informações lá e sempre conteúdo, sempre divulga também palestras com esses conteúdos, né, sobre agricultura, para ajudar a fortalecer o nosso setor. Gilmara, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Muito obrigado a todos. E se vocês precisarem, pode mandar para a gente lá no direct, se tiver alguma dúvida, tá? Se tiver mais alguma pergunta para a Gilmara, ela já deixou o e-mail dela disponível, né? Mas está aqui em cima. gilmarajunqueira@gmail.com, né? Isso aí. Mas se não quiser mandar para o e-mail dela, quiser mandar para a gente Nacua também, a gente passa para ela, tá? E depois a gente encaminha a resposta, tá bom, pessoal? Ok. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Um abraço. Outro.